O perigo do AVC não é só morrer. É continuar vivo com limitações que mudam tudo. Perder a fala, a mobilidade, a autonomia, deixar de fazer coisas simples como caminhar sozinho, preparar o próprio café ou até abraçar alguém. E o mais assustador é que, para muitos idosos, esse risco está sendo construído todas as noites dentro da própria rotina. O AVC é a segunda principal causa de morte entre pessoas com mais de 60 anos no Brasil. Mas ainda mais impactante é o número de pessoas que sobrevivem, mas perdem completamente sua independência. A maioria não percebe que os sinais vêm muito antes. Pequenos gestos, repetidos noite após noite, que silenciosamente sobrecarregam o cérebro e o sistema cardiovascular. E quando o corpo finalmente reage, já pode ser tarde demais. Para explicar como isso acontece e o que você pode fazer para evitar, ouvimos o professor Dr. Eberval Gadelha Figueiredo, neurocirurgião vascular, especialista em saúde cerebral do idoso e referência nacional na prevenção de AVC. Com uma linguagem clara e prática, ele nos ajuda a entender os riscos escondidos por trás de hábitos comuns. Neste vídeo, você vai conhecer os 8 hábitos noturnos que silenciosamente aumentam o risco de AVC. E o mais impressionante, o hábito número 1, o mais comum entre os idosos, é também o mais perigoso. Ele será revelado no final. Se inscreva no canal para continuar recebendo conteúdos valiosos sobre saúde na maturidade. E deixe um comentário com o número 1 se este vídeo for útil para você. Agora que você entende por que o risco de AVC é tão alto e tão silencioso, vamos direto ao ponto. Aqui estão os 8 hábitos noturnos que mais colocam a saúde do seu cérebro em risco. Vamos começar do número 8 e seguir até o número 1, o mais comum, e ao mesmo tempo o mais perigoso de todos. Hábito número 8. Dormir em cadeiras. Um descanso que pode custar caro. Adormecer em uma cadeira após o jantar ou assistindo televisão parece algo inofensivo. Muitos idosos fazem isso todos os dias e não veem nenhum problema. Mas quando esse comportamento se torna rotina, ele pode gerar consequências sérias para o cérebro e o coração. Dormir sentado, especialmente com o pescoço inclinado para a frente ou o corpo mal apoiado, compromete a circulação sanguínea adequada. Essa postura reduz o fluxo de oxigênio para o cérebro, sobrecarrega os vasos e dificulta a drenagem natural do sangue venoso. Com o tempo, esse padrão pode favorecer microderrames, pequenas lesões cerebrais, que não causam sintomas imediatos, mas se acumulam e aumentam o risco de AVC. Além disso, a má posição ao dormir interfere na qualidade do sono profundo, fase essencial para a regeneração neurológica. Estudos mostram que o descanso ruim está diretamente ligado à hipertensão noturna e ao aumento de marcadores inflamatórios no organismo, 2 fatores que contribuem diretamente para acidentes vasculares. De acordo com o professor Dr. Eberval Gadelha Figueiredo, a postura ao dormir é um detalhe muitas vezes negligenciado, mas de extrema importância para a saúde do cérebro. A recomendação é clara: sempre que possível, durma em uma cama apropriada, com travesseiros que ofereçam apoio à coluna e ao pescoço. Se sentir sono no sofá ou na poltrona, tente se levantar e preparar o ambiente do seu quarto: luz baixa, temperatura confortável e posição correta. Pequenas atitudes antes de dormir podem fazer uma grande diferença no que acontece com seu cérebro durante a noite. Não subestime o impacto de uma simples escolha. Dormir onde é confortável não é o mesmo que dormir onde é seguro. Hábito número 7. Dormir com luz acesa. Uma noite clara pode escurecer sua saúde. Muita gente tem o costume de dormir com a televisão ligada ou uma luz de teto acesa. Pode parecer reconfortante ou até necessário para se sentir seguro, mas essa claridade noturna constante ou intermitente interfere diretamente na forma como o cérebro descansa e se repara. Durante a noite, o corpo precisa de escuridão para liberar melatonina, o hormônio responsável por regular o sono e promover o relaxamento natural. Quando há luz, especialmente de telas ou lâmpadas brancas, o cérebro se confunde, entende que ainda é dia, atrasa a produção de melatonina e mantém o organismo em estado de alerta. Esse desequilíbrio prejudica o ciclo circadiano, dificulta o sono profundo e mantém a pressão arterial mais alta do que deveria. Com o passar do tempo,
Noites mal dormidas afetam o sistema cardiovascular, aumentam a inflamação e dificultam o processo de regeneração cerebral, todos fatores diretamente associados ao risco de AVC, especialmente em pessoas acima dos 60 anos. Segundo o professor Dr. Eberval Gadelha Figueiredo, a escuridão é uma aliada poderosa da saúde cerebral. Para garantir um ambiente adequado, a orientação é desligar telas pelo menos 30 minutos antes de deitar, usar lâmpadas de tom âmbar ou vermelho à noite, evitar abajures de luz branca e, se possível, instalar cortinas blackout no quarto. Dormir bem não é luxo, é prevenção. Um quarto escuro significa um cérebro mais protegido, e um cérebro protegido é sua melhor chance de viver com autonomia e clareza por muitos anos. Hábito número 6. Dormir com emoções negativas. Levar mágoas para a cama é um peso que o cérebro não aguenta. Terminar o dia com raiva, frustração ou tristeza pode parecer inevitável em algumas fases da vida. Muitos idosos guardam esses sentimentos em silêncio, acreditando que o tempo cura tudo, mas, quando essas emoções acompanham você até a hora de dormir, o corpo reage como se estivesse em perigo, e isso tem consequências reais para a saúde cerebral. Dormir sob efeito de estresse emocional faz com que o cérebro libere grandes quantidades de cortisol e adrenalina, hormônios que aumentam a pressão arterial, aceleram os batimentos cardíacos e mantêm o organismo em estado de alerta. Esse quadro atrapalha o início do sono, reduz a profundidade das fases mais restauradoras e impede o cérebro de desligar como deveria. A longo prazo, esse padrão afeta a capacidade do cérebro de se recuperar, aumenta a inflamação sistêmica e compromete a saúde do coração. Tudo isso contribui para o aumento do risco de AVC, principalmente em quem já vive com hipertensão, diabetes ou outros fatores de risco. O professor Dr. Eberval Gadelha Figueiredo alerta que o equilíbrio emocional antes de dormir é tão importante quanto a alimentação ou a medicação. Técnicas simples como respiração profunda, escrever em um caderno, ouvir música suave ou conversar com alguém de confiança podem ajudar a reduzir o impacto emocional e preparar o corpo para descansar. Levar a paz para a cama não é um luxo, é um cuidado diário com sua saúde mental e física. Quanto mais calmo você estiver antes de dormir, mais protegido seu cérebro estará enquanto você descansa. Hábito número 5. Beber muita água à noite. Hidratação em excesso pode interromper o descanso do cérebro. Beber água é essencial para a saúde, disso ninguém duvida. Mas quando esse hábito acontece em excesso à noite, ele pode acabar prejudicando exatamente o que o corpo mais precisa nesse horário: um sono profundo e contínuo. Muitos idosos tomam grandes quantidades de líquidos antes de dormir, seja por hábito, por orientação médica ou por acreditarem que isso limpa o organismo. O problema é que essa ingestão exagerada aumenta a frequência das idas ao banheiro durante a madrugada. Cada vez que o sono é interrompido, o corpo sai de seu estado de recuperação e entra em alerta, alterando pressão arterial, ritmo cardíaco e atividade cerebral. Essas oscilações são particularmente perigosas para quem já tem pressão alta, diabetes ou problemas de equilíbrio. Levantar-se várias vezes no escuro aumenta o risco de tonturas, quedas e até episódios de AVC, especialmente nas primeiras horas da manhã, quando o risco vascular naturalmente é maior. De acordo com o professor Dr. Eberval Gadelha Figueiredo, o ideal é distribuir a ingestão de líquidos ao longo do dia e reduzir o consumo pelo menos 1 a 2 horas antes de dormir. Para quem toma medicamentos diuréticos ou tem problemas de bexiga, é importante conversar com o médico para ajustar horários e evitar interrupções noturnas. Manter-se hidratado é fundamental, mas manter o sono ininterrupto também. Dormir bem protege o cérebro, regula os hormônios e reduz os riscos cardiovasculares. E tudo começa com o equilíbrio. Hábito número 4. Esquecer ou usar incorretamente os medicamentos noturnos. A proteção que você deixa de usar. Muitos idosos tomam vários medicamentos por dia, e com tantos horários e nomes diferentes, é compreensível que erros aconteçam. No entanto, esquecer de tomar os remédios à noite ou tomar
Luz de forma errada pode comprometer seriamente a proteção contra o AVC, justamente no momento em que o risco é maior. Durante a noite e nas primeiras horas da manhã, o corpo passa por mudanças fisiológicas intensas. A pressão arterial tende a subir, a viscosidade do sangue aumenta e o coração trabalha em outro ritmo. Por isso, muitos medicamentos são planejados para atuar exatamente nesse período, como os para controlar a hipertensão, o colesterol e o ritmo cardíaco. Quando a dose é esquecida, atrasada ou duplicada por engano, o organismo perde esse escudo protetor. A pressão pode subir de forma descontrolada durante a madrugada, e é justamente aí que acontecem muitos episódios de AVC, especialmente em quem já tem histórico familiar ou doenças crônicas. Segundo o professor Dr. Eberval Gadelha Figueiredo, manter regularidade no uso dos medicamentos é uma das atitudes mais simples e eficazes para prevenir o AVC. A orientação é usar organizadores semanais de comprimidos, criar alarmes no celular ou vincular o remédio a uma rotina fixa, como escovar os dentes. O remédio certo, no horário certo, pode salvar sua vida e garantir que seu cérebro tenha a proteção que ele merece enquanto você dorme. A disciplina hoje é a segurança de amanhã. Hábito número 3. Dormir em quarto frio sem se aquecer. O frio que o corpo sente, o cérebro paga em silêncio. Muitas pessoas, especialmente idosos, gostam de dormir em quartos mais frios por acreditarem que isso ajuda a relaxar. E realmente uma temperatura amena pode favorecer o sono, mas quando o ambiente fica frio demais e o corpo não está devidamente protegido, o impacto pode ser maior do que se imagina. Durante a madrugada, o organismo naturalmente reduz a temperatura corporal para promover o descanso profundo. Mas, se o ambiente externo está muito frio e o corpo não tem cobertores suficientes ou roupas adequadas, ele entra em modo de defesa. O sistema nervoso simpático é ativado, o coração acelera, os vasos se contraem e a pressão arterial sobe. Esse estresse térmico, repetido noite após noite, pode prejudicar a saúde cerebral e cardiovascular, especialmente em idosos mais sensíveis. Além disso, o frio excessivo reduz a qualidade do sono, provoca tensões musculares e favorece o aparecimento de dores crônicas, rigidez matinal e até alterações na imunidade. Tudo isso enfraquece o organismo e aumenta o risco de eventos como o AVC. De acordo com o professor Dr. Eberval Gadelha Figueiredo, manter uma temperatura estável no quarto entre 18 e 20 Umerose é ideal para o sono reparador. A recomendação é usar cobertores adequados, pijamas térmicos e evitar correntes de ar vindas de janelas ou ventiladores direcionados. Dormir bem começa por se proteger bem. O conforto térmico não é apenas uma questão de bem-estar, é um fator de proteção cerebral, especialmente para quem já passou dos 60. Hábito número 2. Ignorar roncos ou apneia do sono. O barulho que você não escuta pode estar sufocando seu cérebro. Roncar à noite é comum. Muitos encaram isso como algo normal, apenas um sinal de cansaço ou idade. Mas quando o ronco é alto, frequente e vem acompanhado de pausas na respiração, ele pode indicar algo muito mais sério: a apneia do sono. E ignorar esse sinal pode custar caro. A apneia do sono faz com que a respiração pare e volte repetidamente durante a noite. A cada interrupção, o cérebro recebe menos oxigênio e precisa acordar para restabelecer o fluxo. Isso ativa o sistema de estresse do corpo, eleva a pressão arterial, desregula o ritmo cardíaco e impede que o cérebro entre nas fases profundas do sono, essenciais para sua recuperação. Com o tempo, esse padrão aumenta significativamente o risco de AVC, problemas cardíacos e até deterioração cognitiva. O problema é que muitas pessoas sequer sabem que têm apneia, especialmente quem mora sozinho. Acordar cansado, com dor de cabeça, boca seca ou mudanças de humor pode ser um sinal. O professor Dr. Eberval Gadelha Figueiredo orienta que qualquer suspeita de apneia deve ser investigada. Hoje existem exames simples de polissonografia, tratamentos com aparelhos respiratórios, CPAP, e até soluções com dispositivos bucais que melhoram a respiração noturna. Respirar bem durante o sono não é apenas uma questão de descanso,
É uma necessidade vital. O silêncio do quarto não pode esconder uma ameaça que, noite após noite, sufoca sua saúde sem alarde. Hábito número 1. Dormir com pressão alta descontrolada. O maior risco da noite está dentro das suas artérias. Durante o dia, a pressão arterial sobe e desce conforme o corpo se movimenta, trabalha, sente emoções. À noite, porém, ela deveria cair naturalmente, permitindo que o coração e o cérebro descansem em segurança. Quando isso não acontece, quando você vai dormir com a pressão alta, o risco de um AVC se torna muito mais real e muito mais próximo do que você imagina. A hipertensão noturna é uma condição silenciosa e perigosa. Ela mantém as artérias em constante tensão, desgasta as paredes dos vasos sanguíneos e favorece a formação de coágulos ou o rompimento de microvasos no cérebro. É justamente nas primeiras horas da manhã que ocorrem muitos episódios de AVC, e a pressão alta descontrolada durante a madrugada é um dos maiores gatilhos. O problema é que muitos idosos não sentem sintomas, não medem a pressão à noite e acreditam que está tudo bem porque passaram o dia relativamente estáveis. Mas é durante o sono que o corpo revela o que realmente está acontecendo. O professor Dr. Eberval Gadelha Figueiredo alerta que monitorar a pressão antes de dormir e ao acordar é uma das ferramentas mais eficazes na prevenção de AVCs. Para quem já tem hipertensão, pode ser necessário ajustar a medicação com orientação médica ou até utilizar medidores noturnos de pulso que acompanham o padrão durante o sono. Controlar a pressão não é apenas uma recomendação médica, é um gesto diário de autoproteção. Ir para a cama com a pressão alta é como deitar sobre uma bomba relógio invisível, e cada noite é uma nova chance de desarmá-la. Se você chegou até aqui, já deu o primeiro passo mais importante: a consciência. Agora você sabe que hábitos simples, repetidos todas as noites, podem aumentar silenciosamente o risco de um AVC, uma das doenças que mais ameaçam a vida e a autonomia dos idosos no Brasil. Dormir em cadeiras, manter luzes acesas, ir para a cama estressado, beber muita água tarde da noite, esquecer remédios, enfrentar o frio sem proteção, ignorar roncos e dormir com a pressão alta descontrolada. Nenhum desses hábitos parece perigoso sozinho, mas juntos formam uma combinação que desgasta o cérebro, enfraquece o coração e pode mudar sua vida em segundos. A boa notícia é que todos eles podem ser ajustados com pequenas mudanças na rotina. E quanto antes você começar, maiores são as chances de manter sua mente afiada, seu corpo protegido e sua independência preservada por muito mais tempo. O professor Dr. Eberval Gadelha Figueiredo lembra que a prevenção é o maior aliado do envelhecimento saudável. Cuidar do sono, da pressão, das emoções e da postura ao dormir é cuidar do seu futuro com autonomia e dignidade. Compartilhe este vídeo com alguém que você ama. Um gesto simples pode salvar uma vida. Se inscreva no canal para continuar recebendo orientações confiáveis sobre saúde na maturidade. E se você chegou até o fim, comenta aqui com o número 8 para a gente saber que você está pronto para mudar seus hábitos e proteger seu cérebro.